Eu aqui de novo. Esse vídeo eu ia falar sobre um tema, só que hoje de manhã eu tive uma experiência tão surreal que eu decidi falar sobre outra coisa. E acaba que eu vou contar a primeira história. Eu tava no culto de domingo de manhã, literalmente agora. Agora são 1 da tarde, um pouco da tarde. E eu tava no culto às 10 horas da manhã. Teve uma pregação. Um cara, eu nunca tinha visto ele na minha vida, sinceramente. Um senhorzinho grisalho, com a barba grisalha e careca. Ele começou a pregar lá sobre evangelizar e sobre curar. E eu comecei a contar os testemunhos dele curando a vida de outras pessoas. E meu coração se encheu de alegria, que eu falei, uau, isso é tão incrível. Eu já tinha visto algumas curas, mas eu nunca tinha experimentado, sabe? E ele começou a falar, então ele decidiu fazer algo. Ele ia começar uma série de curas. Ele falou, quem sente alguma dor, fica em pé. Foram 76 pessoas. E depois ele pediu o pessoal sentar e pediu, quem tem algum tipo de dor na coluna, fica em pé. Então, as pessoas ficaram em pé. Foram mais 76 pessoas. E ele falou que 7 é o número da perfeição e 6 é o número do amor. Então, como se a perfeição estivesse mostrando seu amor para seus filhos. Então, nesse momento, ele falou para as pessoas que têm dor na coluna sentarem de novo. Ele pediu para os que tinham outras dores, ficassem de pé. E não foi ele que foi de um em um, ou foi ele que fez uma oração. Ele falou para as pessoas da igreja irem botar a mão sobre o ombro dos outros e começar a orar. Então, eu e meu amigo fomos orar por um moço, e a gente orou, e ele falou assim, quem está curado agora? Depois da oração, a gente orou como o Espírito Santo, ele ensinou como orar. Então, ele falou, quem está curado pode se sentar. E o homem se sentou, a gente ficou super feliz. Mas depois ele falou, quem tem dor na coluna agora vai vir nas fileiras das cadeiras da frente e vai se sentar. Então foi 76 pessoas, muita gente foi e se sentou nas cadeiras. Então ele chamou, quem aqui deseja curar essas pessoas pode vir aqui na frente. E aí eu peguei no braço da minha amiga, eu olhei pra cara dela e falei, bora, ela falou, bora, e a gente foi. E nisso, a gente indo pra frente, ele falou, pessoas que sabem, já curaram antes, acompanha as pessoas que nunca curaram ninguém antes. Então eu fui junto com a moça. Eu ajoelhei do lado da moça, a moça pegou as pernas de um cara, e ela falou assim, tá vendo? Essa perna tá maior que essa. A perna tava mais ou menos assim. Então ela começou a orar. Eu vi a perna do homem, meio que tava assim, a perna do homem esticar e sair pra fora. Então quando ela terminou, eu fiquei em choque, porque eu tinha visto só uma vez na minha vida, foi nesse ano também. Então ela falou, agora você tenta. Eu falei, eu tentar, eu nunca curei, mas eu quero tentar. Então eu peguei a perna do moço e comecei a orar. Eu comei do jeito que ela me falou, mas não aconteceu nada. Então ela botou a mão sobre a perna do cara e pediu pra eu continuar tentando. Então eu continuei orando. E depois outro homem veio, botou a mão por cima, oramos, e a perna foi curada. Então eles me explicaram que nem sempre vai acontecer e tá tudo bem, o jeito é continuar tentando, porque não é a gente que cura, e sim Deus. Então ela falou, continua indo. Então eu fui, peguei as pernas de um cara, clamei pelo Espírito Santo e eu falei, perna sai em nome de Jesus. E a perna do cara saiu na hora e ele começou a chorar e começou a se quebrantar na presença do Espírito, e naquela hora eu fiquei tão feliz, porque eu sempre achei que o Deus de cura era algo que algumas pessoas recebiam e que eu nunca teria essa possibilidade. Porque eu acho lindo quando as pessoas são curadas pelo nome de Jesus, porque é uma das maiores provas de que Deus é real. E então eu e meus amigos, a gente começou a orar pelas pessoas foram curadas naquele meio. Meu braço estava mal alinhado e meus amigos oraram por mim, meu braço esticou. E foi uma experiência surreal. Eu vi esse pregador orando pra uma mulher que tinha a coluna bem torta, ele orou, a coluna da mulher voltou ao normal e eu vi acontecer. E por causa disso que aconteceu agora, eu queria falar um pouco sobre os dons espirituais. Porque, tipo, dons espirituais, existem alguns específicos. Não vou entrar no mérito dos 9 dons espirituais e entrar no mérito de cada um. Aqui fala, 1 Coríntios 12. Irmãos, não todos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E, tipo, não é pra gente fechar os olhos em relação aos dons espirituais, porque todo mundo tem essa possibilidade. Do mesmo jeito que eu tive essa possibilidade hoje, você pode ter a possibilidade de ter um dom, mas você precisa estar alinhado 100% com a vontade de Deus. Porque lembra, esses dons não são seus, são de Deus. Ele te empresta pra você ajudar as outras pessoas, puxar as pessoas pra Deus. Porque se você não usar eles pra aproximar ou pra salvar pessoas, não vale usar, não vale a pena usar. Porque você precisa estar com o coração totalmente alinhado com o coração de Deus. E você precisa estar ciente e ouvir a voz do Espírito pra
você ser usado nas mãos dele. E esse testemunho me tocou muito. E tocou não só em mim, mas nos meus amigos. Viver isso junto com eles foi algo surreal. E a presença de Deus foi muito real naquele lugar. E foi um de domingo de manhã que a gente não esperava muita coisa, mas foi algo surreal. E nesse momento eu tô muito feliz, porque eu vi que Deus pode curar através de qualquer um. Eu sei que não fui eu que curei, mas foi Deus e a presença dele que me permitiu que eu orasse pela aquela pessoa e que aquela perna fosse esticada, que aquele braço fosse esticado. Então eu sou muito grata a Deus pelo que aconteceu e que nós venhamos a buscar os dons espirituais acima de qualquer coisa e a presença de Deus, porque a gente precisa salvar o máximo de pessoas que der, porque Jesus está voltando. E quantas pessoas você vai levar pro céu com você? Eu quero levar o máximo que conseguir, porque mesmo eu tendo mais futuro do que passado, eu não sei quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã. E quantas pessoas eu tô levando comigo? Eu só quero que seja o máximo possível, porque eu não desejo ver ninguém ao meu redor sem Deus ou sem a presença, porque eu sei que é a melhor coisa de todas, porque eu vivo isso todo dia. E pra gente poder usufruir dos dons espirituais, você precisa estar 100% alinhado com Deus e não ser alguém que vai só no culto de domingo pra bater ponto, porque não é assim que funciona. Você precisa estar alinhado e a cada momento do seu dia você tá junto com o Espírito Santo de Deus. E a cada segundo você tá querendo que ele venha e que ele seja real na sua vida. Então, busque os dons espirituais, porque se você estiver alinhado com Deus, ele vai permitir se for da vontade dele. Então, estejam bem alinhados com Deus e peçam pra ele os dons, porque aconteceu comigo hoje e pode acontecer com qualquer um. Porque eu sei que não foi eu, e eu sei que o dom não é meu, mas, como fala na minha música, tudo de bom na minha vida vem de você, porque tudo de bom na minha vida vem dele. E que a presença de Deus venha se real nas nossas vidas. Vou orar pela vida de vocês e orar pelos espirituais. Eu sei que o vídeo foi curtinho, os vídeos estão sendo mais curtos, porque eu sei que é mais agradável de acompanhar vídeos menores. E também eu sei que às vezes é meio chato, você não tem tempo suficiente pra ver. Então, esse testemunho que eu contei agora aconteceu hoje, domingo de manhã. E eu vou postar esse vídeo na segunda, então você vai estar assistindo na segunda, ou seja, o que eu contei tudo aconteceu ontem. Mas enfim, é isso, eu vou orar pela semana de vocês. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Deus, por favor, que o Senhor venha despertar os dons espirituais e que o Senhor venha se mover através da vida de cada um que esteja assistindo esse vídeo. Para que o seu espírito venha se movimentar, seu espírito venha se mostrar real na vida de cada um. E que o Senhor venha tocar e que o Senhor venha transformar vidas através das pessoas que estão vendo esse vídeo. E que o Senhor venha transbordar seus dons. Para que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa e para que ela venha ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém.